Bom dia, paz do Senhor. Tudo bem? Tudo na santa paz? Glória a Deus, né? Mais um dia que o Senhor nos dá, mais um dia que o Senhor nos faz. Hoje aqui em Japiranga está nublado. Eu tenho no meu coração, né, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Cristo. E seja feita a vontade do Pai, né? Mas glória a Deus. Mais um dia na presença do Senhor. Aleluias. Então vamos aproveitar esse tempo, remindo o tempo, né? Como o Senhor nos ensina na sua palavra. E vamos aprender mais um pouquinho cerca das mulheres citadas na Bíblia. Tem uma mulher que ela não é exemplo para nós. Porém, se deve estudar e saber um pouquinho melhor sobre ela. E ela está, o relato da sua história está em 1 Reis, e eu em particular peguei aqui o capítulo 16, e o nome dela é Jezabel. Esta mulher, a qual muitos servos de Deus, quando vê mulheres que não estão andando no caminho correto, não estão dando frutos bons, declara para a pessoa, né? Jezabel. Jezabel, ela foi uma filha de um rei de outros povos que não adoravam ao Senhor, que tinha como costume adorar a Baal. E aqui eu fiz um estudo, né, para a gente estar podendo falar melhor sobre ela. Ela era filha do rei da Síria, Etibaal, o nome dele, né, do seu pai. E o nome em hebraico, nome de Jezabel significa Iezebel, de Baal, expressão, né, que era a esposa de Baal, ou Izebel, né, que ela seria para exaltar a Baal. E foi feito um casamento, né, de Jezabel com Acabe, rei da Síria, e era um povo do norte, né, porque em Jerusalém havia tido aquela briga entre os servos de Deus e os povos foram divididos, né? E Jezabel, ela por um trato entre reis, né? Entre o pai de Acabe, fez um trato com o pai de Jezabel para terem uma comunhão para financeiramente uns apoiar o outro. E nesse apoio teve o casamento deles, né? E diz o versículo 31, olha lá, de 1 Reis 16. E sucedeu que, como se fora coisa leve, andar aos pecados de Jeroboão, aqui, né, o Senhor falando, filho de Nebote, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Tibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou, adorou a Baal. Aqui foi o maior erro que o Filho de Deus poderia fazer: ter um casamento, ter uma aliança com aquele que não era de Deus. E Jezabel, ela era uma mulher forte, uma mulher determinada. Também era filha do inimigo, porque ela era casada, o próprio nome dela já declarava que ela era adoradora do inimigo das nossas almas. Se muitos não sabem, não conhecem, Baal era um deus, né, do povo
do povo que pecava, do povo que cultivava sacrifícios idólatras, sacrifícios com incenso, sacrificavam quando o povo faziam isso, o povo que não era de Israel, né, outros povos, crianças dançavam em torno de Baal, no altar dele, né, e se cortavam até mesmo quando o sacrifício que eles faziam não era atendido. Para vocês verem como o inimigo também tem poder, amados. E nós devemos ter um certo cuidado. Por isso que o Salmo 1 fala para a gente não se assentar à roda de escarnecedor, de pecador, né? Por quê? Porque não se brinca com o pecado, não se faz aliança com o pecado. Também na palavra de Deus, ensina o povo de Deus a não casar com homens, com mulheres que não são tementes ao Senhor, nem as mulheres casar com homens que não são tementes ao Senhor, porque não se deve brincar com o pecado, amados. É um perigo muito grande. É um perigo muito grande que os costumes de povos que não adoram a Deus, que não adoram nos dias de hoje a Jesus como único suficiente Salvador, esse é o perigo maior. Porque quando o inimigo ele entra na vida de alguém, ele não vem pedindo licença, não. Ele vem para matar, roubar e destruir. Prestem atenção que idolatria era essa, que oferecimentos era esses que faziam para adorar esse Deus que não é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus tão bom, tão maravilhoso, que não pede sacrifício da nossa parte. Olhe que discrepância, que diferença tem. Nós devemos louvar e engrandecer o nosso Deus. Sabe o que o nosso paizinho pede de nós? Um cuidado. Colocá-lo ele em primeiro lugar é adorá-lo em espírito e verdade. Há comunhão entre a luz e as trevas? Não. E Jezabel era uma mulher terrível, perseguidora dos profetas de Deus. Queria ensinar a idolatria. Queria fazer coisas erradas, adoração ao Deus que não era o nosso Deus, amados. E nós conhecemos uma mulher de personalidade terrível. Terrível. Por quê? Porque quem dominava a vida de Jezabel não era ela própria, mas sim os demônios que se possuíam. Com certeza, cada idolatria, cada oferecimento, até mesmo porque os seus pais com certeza ofereceram como princesa, como esposa de Baal. Esposa de Baal. Ela foi ensinada desde de criança que ela era esposa de Baal. Sabe o que significa? Esposa do próprio demônio. E infelizmente os relatos que há sobre a vida de Jezabel não foram bons. Então, aqui é um exemplo de mulher endemoniada, de mulher que fez o uso do seu corpo para a idolatria, para a prostituição. Ela trouxe esse pecado, os rituais, os seus deuses para a idolatria para o povo de Israel. E ela trouxe para o seu reinado isso, fazendo com que muitos que não tinham a certeza da adoração ao nosso Deus amado, nosso Senhor, nosso Salvador, o nosso Senhor Jeová, ela trouxe para que aqueles que não tinham certeza adorasse, prostrasse, prostituísse. Isso é o significado de Jezabel. Mas o fim dela não foi bom, não. O próprio profeta Elias, ele profetizou cerca disso. Em 1 Reis 21, versículo 23, diz:
E também acerca de Jezabel falou o Senhor dizendo: os cães comerão a Jezabel, e junto ao antemuro de Jezreel. E assim aconteceu, amados. Não termina bem aqueles que não servem ao Senhor. Até porque quem serve ao inimigo das nossas almas, que não vem brincar, vem matar, roubar e destruir, o fim é isso. É morte. Pior ainda, morte eterna. Este é um exemplo de mulher endemoniada, mulher que servia a demônios, mulher que quer servir para idolatrar outros deuses que não é o nosso Deus. O que ganha com isso? Perdição, caminhos tortuosos e o final, ir para o inferno. Então, que nesta manhã, se você é uma mãe que não achava interessante criar o seu filho, alertá-lo enquanto é tempo, a adorar o Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Eterno, Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que transforma. Eu convido a você, minha amada irmã, a repensar os seus conceitos como uma mulher de Deus, como uma mulher cristã, que adora ao Senhor, a conversar, a ensinar o teu filho o caminho que deve andar. Se você ainda não se rendeu ao Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, nós que estamos nesta geração que adora o Senhor Jesus como o único, suficiente Salvador das nossas vidas, eu te convido a tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, porque o nosso Deus é um Deus de paz, é um Deus de amor, é um Deus que você não precisa fazer rituais macabros, de cortar a sua própria pele como faziam adoradoras de Baal. Amados, o Senhor não pede muitas coisas de nós, um coração contrito e quebrantado diante da sua presença. Sabe quando quando é para você estar diante da sua presença? Quando você vai ao seu quarto, dobra o teu joelho e clama ao Senhor, Rei dos céus e da terra. Quando você clama ao Senhor Jesus como único, suficiente Salvador. Quando você, na sua mente, se você não pode estar em qualquer lugar e não pode dobrar os seus joelhos, senão escandaliza também ao Senhor, você clama o nome dele, o nome poderoso, Jesus Cristo, nosso Papai eterno, Jeová. Você clama ao Deus Todo-Poderoso e ele ouve o seu clamor. Você faça isso. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Adore aquele que é o verdadeiro Deus. Aquele que tem poder para fazer infinitamente mais que pedimos ou pensamos. E ele não requer de você grandes coisas. É um coração que reconhece o seu senhorio. E depois você descansa nele e o mais ele fará. É isso que nos ensina as Escrituras Sagradas. Vale a pena servir ao Deus Todo-Poderoso, porque ele não pede nada de nós, não. Só o que ele quer é que você também tenha uma aliança com ele, dele ser o único e suficiente Deus na sua vida, o único Salvador da sua vida. Reconhecendo ele como único, você se torna filha do Deus Altíssimo. E ele não pedirá de ti mais nada, nem sacrifício de tolo, nem outras coisas. O Senhor, ele te ama do jeito que você está. E ele te chama, porque ele quer o teu bem, porque ele quer muito mais para você do que até mesmo você possa imaginar. Vamos orar? Santo Espírito de Deus,
Eu venho clamar por essas amadas irmãs, irmãos que estão diante da tua presença. Paizinho, eu não sei se eu falei bem acerca daquilo que o Senhor colocou ao meu coração. Diferenciar as pessoas que te adoram daqueles que adoram ao inimigo das nossas almas, que só veio matar, roubar e destruir e que só exige do ser humano sacrifício. Que abram-se os olhos espirituais de muitas vidas neste dia. Através dessa palavra, eles possam querer buscar a conhecer mais aquilo que eu expliquei. E entender que aquele que anda no caminho errado, no caminho largo, papai, o inimigo só veio para matar, roubar e destruir e vai exigir muito mais sacrifício. Sacrifício de prostituição, o qual a mulher não tem direito ao seu corpo, e o inimigo usa de gato e sapato e desfaz, e as pessoas ficam enredadas naquele sacrifício, não se sentem felizes, não sentem paz no seu coração, não se sentem amadas. Pai, liberta mulheres que estão nesse sacrifício de Baal, porque de certa forma é demônios também. Pai, liberta vidas que adoram outros deuses, que se sacrificam, que fazem flagelos, e que com tudo isso também não tem alegria em seu coração, não tem paz, o que o Senhor, papai, nos dá, paz, em meio às lutas, às tribulações que este mundo causa, porque a tua palavra diz que aqui no mundo jaz do inimigo, mas o Senhor nos dá paz e paz em abundância, que faz com que a gente deite, durma, aleluias, coisas que o inimigo não faz. Essa é a diferença de quem serve ao Senhor e de quem não serve. Paizinho querido, eu clamo por essas mulheres e homens que ouvirem a tua palavra através do YouTube, deste canal. Que tudo seja para o louvor e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus te abençoe. Que este ensinamento possa falar ao teu coração. Não há meio termo, não. É um caminho. E este caminho, ele é estreito. É o caminho que leva à salvação eterna. Mas vale a pena. Vale a pena você dizer não aos prazeres da carne, porque quem se deleita desses prazeres através da tua vida, se você serve outro Deus que não é papai, que não é Jeová, que não é o Senhor Jesus como único suficiente Salvador, é só para matar, roubar e destruir. É para acabar com a tua vida. Desperta, noiva do Senhor, daquele que vive e reina, daquele que tem poder de fazer infinitamente mais do que eu posso pedir, do que você pode pedir ou imaginar. Amém? Deus seja louvado. Dá um like nesse canal aí, ó. Compartilha. Se você gostou, vá buscar mais, aprenda mais. E esse relato sobre esta mulher está em 1 Reis 16, do versículo 30 em diante. Ou, se quiser, você pode procurar até mesmo no Google a história de Jezabel e ver que foi triste o seu fim. O fim com o inimigo é triste, é terrível. Além da morte aqui na terra terrível, é morte eterna. Que nós, como seguidoras do Senhor Jeová, do nosso Deus, nosso Papai eterno, possa ter a alegria de adorá-lo, porque ele não cobra muito de você. Ele só quer o teu coração. Amém? Deus abençoe. Tenha um bom dia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.